Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Obrigado a você que está conosco para discutir um pouquinho de futebol, para dar uma desanuviada. Nós vamos falar muito sobre o Corinthians. Nós vamos falar desse momento difícil que o Corinthians terminou a fase em que o futebol estava rolando, como é que a coisa está acontecendo. Nós vamos ao Paraguai com notícias do caso Ronaldinho Gaúcho, um mês que ele está preso, ontem fez um mês. Nós vamos direto para o Paraguai, nós vamos falar do Paraguai, tudo que está rolando. Nós vamos falar com o jogador, com o Fernando Praz, que representa os jogadores nesse problema de diminuição de salário e tudo isso. Marcelinho Carioca vai estar com a gente, programa mais do que especial. Nós vamos para o intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Hashtag Mesa Redonda, participe com a gente, é muito importante você dê sua opinião e participe dos nossos debates. Voltamos já. Ok, amigos, de volta com a Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite, Guilherme Camarda. Boa noite, Flávio Prado, e para você ligado no Mesa Redonda. Primeiro já te convido para seguir a gente nas redes sociais. Vai lá no Twitter agora. Twitter é @Mesa Redonda, certo? Lá no YouTube você também pode acompanhar os nossos vídeos. Entra lá, YouTube/Mesa Redonda. Você também pode acompanhar ao vivo o nosso programa pelo aplicativo da TV Gazeta ou pelo gazetesportiva.com. E não se esqueça hoje, hashtag Mesa Redonda. Comente aqui, faça sua pergunta para os nossos comentaristas e também continuamos hoje a escalar a seleção do século XXI do Mesa Redonda e a nossa enquete do programa vai definir quem é o melhor segundo volante entre essas 4 opções: Hernanes, Elano, Renato Augusto ou Josué. Aí o vencedor eleito por você aí de casa passa para uma final com outros 3 volantes, que é o Juninho Pernambucano, o Kleberson e o Paulinho. Aí nossos comentaristas e convidados aqui, hoje o Salazar, né, vai escolher qual dos dois é o melhor, qual dos 4 é o melhor, desculpa. Entra lá, gazetesportiva.com e vote já. É isso aí, Flavito. Boa, legal. Bom, time montado, Celso Cardoso, Osmar Garrafa, Vampeta e, como já disse o Guilherme, o setorista do site gazetesportiva.com, Thiago Salazar, setorista do Corinthians, que vai ser um tema muito explorado aqui pela gente na segunda parte do programa, mas nós vamos ter tema, assunto, muita coisa rolando desde o começo e vamos começar já falando sobre, vamos dar um giro do coronavírus, atualizar os fatos que impactaram diretamente o futebol durante essa semana. Vamos lá. Em meio à pandemia do novo coronavírus no mundo, tem equipe de futebol de volta aos treinos. É isso mesmo. Na Alemanha, o Schalke 04 e o Eintracht Frankfurt decidiram pelo retorno das atividades nessa semana. Porém, com número reduzido de jogadores por treino e cumprindo a distância determinada pela OMS. Hoje, o Bayern de Munique anunciou que a partir desta segunda-feira também retorna aos treinamentos. Lembrando que a Alemanha é o 3º país da Europa mais afetado pelo novo coronavírus. São mais de 100 mil casos confirmados e quase 1.600 mortes. Ontem, o presidente da UEFA, Alexander Ceferin, estipulou uma data limite para a decisão da Liga dos Campeões, 3 de agosto. Para que isso aconteça, as partidas das fases eliminatórias possivelmente seriam em jogos únicos. E para acelerar o calendário e cumprir o prazo, a entidade cogitou até marcar jogos dos campeonatos nacionais no mesmo dia de partidas da Champions League. Só que a decisão pegou mal e o presidente Ceferin voltou atrás neste domingo, dizendo que não há uma data certa para o final da temporada. Aqui no futebol brasileiro, o impacto financeiro que o surto do novo coronavírus trouxe está deixando os dirigentes sem saber o que fazer. No quesito patrocínio, a conta não fecha. A marca paga pela exposição. Com o futebol suspenso, ela não é exposta. E se não é exposta, não faz sentido manter o contrato. Em São Paulo, por exemplo, Corinthians e Santos já sofreram com saída de patrocinadores. Nessa semana, a Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão do futebol, decidiu suspender o pagamento da última parcela da cota destinada aos clubes que disputam o Paulistão. Uma medida que mexeu ainda mais com a cabeça dos cartolas. O São Paulo já anunciou que vai cortar 50% do salário dos jogadores, mesmo contra a vontade de alguns deles. Fora de São Paulo, Ceará, Fortaleza e Atlético Mineiro já haviam anunciado a redução nos rendimentos dos jogadores. Agora fica a pergunta: qual será o próximo clube a aceitar a nova realidade do futebol brasileiro? Bom, há um detalhe importante para colocar para a gente debater o tema. Eu falei agora há pouco com o Walter Feldman
E ele confirmou que os clubes brasileiros estão oficialmente em férias por 20 dias. O que significa que no final do ano teremos 10 dias apenas de férias. E isso significa que, dependendo das condições, poderemos ter jogos até a beirinha do Natal ou até na semana de Natal e Ano Novo. Lembrando que acontece na Inglaterra. Os jogadores terão 10 dias de férias no final do ano. E já estão em férias oficialmente pela CBF por 20 dias. Senhores, e aí, tá certo? É isso mesmo? O que vocês pensam? Sim, só que não dá... Boa noite, Flávio. Boa noite, amigos do Mesa Redonda. Guilherme, você em casa. A questão é que eu acho que é muito cedo ainda para você cogitar a possibilidade da volta do futebol. A gente até acompanhando o que está acontecendo no mundo, na Itália, na Inglaterra, na França, na própria Alemanha, o próprio presidente da UEFA dizendo, no início a ideia era fazer a final da Liga dos Campeões da Europa em maio, depois junho. Agora já está se falando em agosto. Mas a Bélgica declarou o Bruges campeão e ele não gostou, ele achou que foi precipitado. Não, sim, mas precipitado também agora a gente prevê qualquer coisa, porque a situação no mundo ainda é muito delicada. Os Estados Unidos passando por um período conturbado, a gente também iniciando agora um processo de progressão geométrica da doença. A gente não sabe como é que vai ser abril, como é que vai ser maio. Ouvindo os médicos diariamente aqui no Plantão da Saúde, que a gente tem feito, isso trabalhando de maneira realista, não é pessimismo, a gente tem que ser realista. A expectativa é do pico ser atingido agora em abril e maio. Então, se você tem o pico da doença abril e maio, não dá para você imaginar a volta do futebol em junho, por exemplo. Até seria muito irresponsável você retomar as atividades esportivas com o país vivendo o pico da doença. Existe realmente, claro, um desejo muito grande de voltar o mais rápido possível, que é uma questão econômica. Os clubes estão perdendo dinheiro patrocinador, o dinheiro da receita, da bilheteria, mas ainda assim eu acho muito precoce você falar numa volta e continuidade dos campeonatos regionais. Acho muito, muito difícil mesmo. O Rafa vai falar, o Vampeta, o Salazar, o Fernando Praz já está com a gente. E é um tema importante porque ele está sendo um porta-voz do pessoal lá do Ceará, teve uma proposta de redução salarial e o Praz está com a gente diretamente, eu não sei se ele está em Fortaleza, onde ele está, mas ele vai dizer para a gente agora. Boa noite, Fernando Praz. Boa noite, Flávio, tudo bem? Onde você está, Praz? Tô em Fortaleza, fiquei por aqui mesmo. Está em Fortaleza, perfeito. Eu queria que você posicionasse a gente sobre tudo o que está acontecendo. Fortaleza, o Ceará fez uma proposta de redução salarial, parece que não foi aceita, pelo menos da maneira como o clube propôs. O que você pode nos dizer? E muito obrigado por nos atender. Boa noite, prazer é meu. Não, a proposta que o Ceará nos fez foi em cima do que os jogadores desde o começo vinham falando, né? De que se negociasse o momento atual e se esperasse, tivesse um bom senso de se esperar para ver o que vai acontecer, porque na nossa visão, cara, era surreal, com 5 dias de paralisação, os clubes apresentarem uma proposta dizendo que todos os clubes do Brasil inteiro, de Flamengo, foi campeão brasileiro, a Pacajus, que é da Série D, ou que não tem série, reduzissem 25% do salário. Sem saber qual seria a inadimplência dos sócios, sem saber como ficaria o calendário, sem saber como ficaria o repasse das verbas de televisão, então, sem saber o impacto, né? Que vai ter impacto, óbvio, todo mundo sabe. Então, a gente defendia essa primeira parte do acordo, que era pagar o mês de março, né? Que foi trabalhado, as férias em abril, e depois, dentro de uma lógica, cada clube negociasse a sua necessidade, né? Porque a mesma necessidade do Flamengo não é a mesma do Palmeiras, do Santos, do Corinthians, do América Mineiro. E aqui no Ceará, o presidente nos chamou para conversar e em questão de horas nós acordamos e resolvemos o cenário até o mês de maio, né? Aí, a partir de maio, o que vai ser? Ninguém sabe. Ninguém sabe como vai ser o calendário, se vai ter voltado os campeonatos, se não vão ter. Então, em maio, a gente provavelmente vai analisar o cenário e conversar de novo. Qual é a proposta do Ceará? E vocês, pelo que eu entender, já aceitaram essa proposta, é isso? Já. Eu não sei se é bom eu falar aqui, mas a gente abriu mão de uma parte do salário para ser paga parcelada até o final do ano, né, para o clube se adequar, reorganizar o fluxo de caixa.
E outra parte nós abrimos mão realmente de uma parte do salário, mas com algumas condições, de que o clube não demita nenhum funcionário, essas coisas assim. Legal. Gente, o Praz está com a gente. Garrafa, você está com a palavra, aproveite e faz a primeira pergunta. Não, primeiro que, boa noite, Praz. O Flávio trouxe a informação é importante, ele manteve contato diretamente com a CBF, é uma informação importante, mas eu também penso muito parecido com o Celso e acho que o momento é de espera. Mas acho também que você tem que ter um início, né? Então, há uma planificação para que se volte aí o mais rápido possível, mas tudo ainda é muito subjetivo. Agora, Praz, estou de pleno acordo com você, acho que essa decisão de se cortar 25% da parte alta à parte baixa dos clubes é completamente equivocada. Eu acho que cada caso tem que ser discutido e não te parece que nesse momento de crise, né, que a gente passa, esse momento de pandemia, muitos dirigentes do futebol brasileiro estão se escondendo atrás de péssimas administrações e querendo empurrar com a barriga um problema que não é da pandemia? Tem outra coisa também, né? Eu não vou entrar nem nessa questão, porque eu saí do Palmeiras, que é um clube que está muito bem, e vim para o Ceará, que é um clube que está muito bem, né? Mas como é que tu vai negociar também redução de salário futuro se tem dívidas passadas, né? Se tem coisas pendentes? Eu acho que é uma coisa assim, para mim é meio maluco até, sabe, cara? Tu chegar pro cara, eu vou tirar teu salário de junho, mas que eu vou te pagar só em novembro e o que tá atrasado eu te pago depois. Por isso que eu falo, cada clube tem sua situação, cara. Não dá para negociar da mesma maneira. Como é que tu vai dar o mesmo remédio para doentes diferentes, vai dar o mesmo remédio e a mesma dosagem? Para alguns pacientes, não vai nem fazer cosquinha. Para outros, vai resolver. E para outros, de repente, com a dose alta, tu vai até matar o paciente, né? Então, tem que se negociar, clube é clube, realidade é realidade, não tem? Até porque tem clubes que têm calendário, tem clubes que não tem clubes que dependem mais da televisão, tem outros que não dependem, tem clubes que dependem mais de um patrocinador, tem clubes que dependem mais, cada clube tem seu perfil de receita, né? Fernando Praz, boa noite. Você tem um espírito de liderança muito grande, isso pela sua vasta carreira, isso foi no Vasco, foi no Palmeiras, agora no Ceará. E o que eu pergunto é no sentido de engajamento e mobilização. A gente sabe que tem o Sindicato dos Atletas Profissionais, mas tem um movimento também que está lutando pelos jogadores. Qual é realmente o movimento que é capaz de representar os atletas nessa luta com os clubes nesse momento, que é uma novidade para todo mundo? Bom, essas negociações foram feitas de uma maneira, né? Centralizada na FENAPAF, que é o Sindicato Nacional, Federação Nacional, né, dos Atletas, com praticamente representantes de pelo menos 1 ou 2 representantes de todos os clubes, da primeira, segunda divisão, terceira divisão, e depois com outras células, podemos dizer assim, dos sindicatos regionais, né, por estado. Então, o Ceará, o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, e aí ia se criando uma noção do todo e se levando para discussão no grupo, vamos dizer, que seria o topo da pirâmide, que seria a Federação Nacional, que ela centraliza todos os sindicatos, né? Perfeito. Vampeta. Ninguém sabe quando vai voltar mesmo, né, Flávio? A gente está vendo aí todo mundo, a gente está esperando. Eu vi na Bélgica também, achei que foi uma precipitação, mas os belgas estão achando assim o seguinte, não vai ter mesmo jeito. Aqui no Brasil a gente está olhando assim, os estaduais para mim já foi, não vai ter. A gente tem que esperar até o mês de maio, junho aí, para ver, porque toda semana eu vejo falando assim, a semana que vem é que vai ser a semana mais decisiva. Isso era semana atrás, essa semana a gente está vendo o que está acontecendo no mundo, principalmente nos Estados Unidos, né? E os jogadores estão em casa, não é a mesma coisa de você estar treinando no dia a dia, isso quando os caras voltar tem que fazer outra pré-temporada, né? Então tá uma interrogação. E eu sou contra de abaixar o salário. Pode-se fazer um acordo e os jogadores que têm contrato há mais tempo se paga no ano que vem. Dá para abrir mão agora de alguma coisa. Porque o que o Praz falou, a gente sabe que tem alguns clubes no Brasil, como o Vasco, o Fluminense, Botafogo, alguns clubes que já não pagam. Como é que você vai fazer acordo? Hein, Praz, como é que você está lidando com isso? Um dos argumentos até do pessoal, não vou falar o nome dos clubes, mas dos clubes que estão com dificuldade financeira, era isso, cara. O cara falou, eu não vou reduzir meu salário, cara. Os caras já não recebe. Se chega para ti e fala assim, vamos reduzir teu salário de maio. Tá aqui teu salário de janeiro, fevereiro, março, os atrasados todos, beleza. Mas não tem como ir outra, cara. Às vezes nem por sacanagem. Mas como é que um clube que está com salários atrasados, ele vai fazer um acordo de te pagar tanto nas férias e tanto no mês? Se ele não tem dinheiro para pagar os meses anteriores, óbvio que ele não vai te pagar esses meses. Ele não vai pagar os que estão aqui e deixar os para trás.
se entrar qualquer dinheiro que entra, ele vai pagar os que estão mais vencidos. Então, vários clubes iam acabar não conseguindo cumprir os seus acordos. E uma das coisas que a gente ponderou no nosso acordo, na nossa proposta também, além desse negócio de 5 dias já saiu um percentual, né? Era de que não era simplesmente só os clubes entre clubes e jogadores. A CBF tinha que estar presente e as duas empresas que são detentoras do direito de transmissão também tinham que estar presentes. Não por influenciar nada, mas por eles poderem pontuar também como vão ficar os repasses, a CBF para dizer como vai ficar o calendário. Então não dava para só clubes e jogadores, ia ficar faltando, a gente ia montar um quebra-cabeça que ia ficar faltando partes para a gente conseguir fazer uma leitura boa, né? Thiago Salazar. Bom, boa noite pessoal aqui do Mesa, o telespectador. Indo direto para o Fernando Praz. Ô Praz, eu queria saber de você o seguinte, primeiro que você deixasse uma coisa bem clara, eu vi muitas críticas nas redes sociais, os caras ganham bem, eles têm que aceitar redução, olha o Neuer lá, abriu mão do salário dele. Mas o Praz pode explicar melhor, uma questão essa decisão afetaria até jogadores de Série D que estão muito longe dessa realidade dos jogadores de Série A. Quero que o Praz explique que a decisão que eles tomassem ali ia refletir em jogadores que não ganham essa quantia que os jogadores de Série A estão acostumados a ganhar. E além disso, Praz, eu queria que você falasse se vocês, jogadores, apresentaram uma contraproposta. Você está falando da proposta que foi recusada primeiramente, e se vocês apresentaram alguma sugestão aos clubes para que houvesse esse consenso. Bom, primeiro a parte em relação a realidades diferentes, né? Não dá para comparar a realidade do Brasil com a da Europa, não dá para comparar a realidade do Brasil com a própria do Brasil, né? Que nem tu falou, tem jogadores de Série C, Série D que ganham pouquíssimo. E até mesmo nos grandes clubes de Série A e Série B, os meninos que estão subindo da base, o Vampeta foi jogador, sabe? O menino ganha pouco, mas é novo. Pô, é novo, ele já sustenta 20, 30 pessoas, é pai, é mãe, é irmão, que eles são os arrimos da família, eles que têm que levar, pagar moradia, alimentação, escola, plano de saúde. Então tem mesmo na elite do futebol, tem essa diferença, né? E em relação às críticas nas redes sociais, cara, olha, hoje em dia é difícil, cara, com essa intolerância que tem nas redes sociais. Muitas vezes eu vejo jogadores fazendo campanha, ajudando, sei o quê, e postam, vem uma enxurrada de críticas que não precisa mostrar, que está mostrando só para se aparecer. E agora foi o contrário, uma enxurrada de críticas porque os jogadores não estariam ajudando, né? Aí eu te pergunto, cara, beleza, todo mundo tem seu papel, sua contribuição social para dar, isso é óbvio. Pegar a lista das 1.000 pessoas mais ricas no Brasil, não vai ter um jogador. Quer dizer, hoje o jogador no Brasil, ele tem obrigação de ser o provedor da saúde, da educação, da moradia, da segurança pública, da alimentação, e eu acho que está tendo uma inversão de valores, cara. Isso não é responsabilidade do jogador. Isso é responsabilidade de quem comanda o país, dos políticos, de prover isso para a população. Óbvio, como eu falei, todas as pessoas têm uma cota social de contribuição, né? E aí, vários grupos que eu estou aqui, de ex-jogadores, jogadores atuais, sindicatos, estão fazendo muitas ações. Só que não estão fazendo questão de postar justamente por isso, porque vão dizer que está querendo se promover num momento difícil, em cima das pessoas que estão com dificuldade. Então, cara, eu acho que tu tem que fazer a tua e esquecer isso, porque se depender das redes sociais, se tu fizer vai ser criticado, se não fizer vai ser criticado, se mostrar vai ser criticado, se não mostrar vai ser criticado. Então é muito complicado. E em relação a nós fizemos uma contraproposta, que foi mais ou menos essa que muitos presidentes adotaram, que era pagar março, dar férias, né, porque nós estamos de férias agora, e durante as férias manter a negociação, e no fim de abril sentar para conversar de novo, porque daí provavelmente já se tem um cenário, achamos nós, né, que daqui a um mês se tem um cenário um pouco menos nebuloso do que se tem hoje em relação às cotas de patrocínio, em relação à forma de campeonato, a tabela, se vai ter estadual, se não vai ter estadual.
Perfeito. O Praz, eu falava aqui um pouquinho antes da gente contactar, que conversei hoje com o Walter Feldman, que é o secretário-geral da CBF, e ele falou dessas férias gerais, que os jogadores estão em férias por 20 dias, todos os jogadores do Brasil. Isso chegou até você falou agora há pouco, estamos em férias. Isso é uma decisão do Ceará ou é realmente já essa decisão que partiu da CBF? Não, partiu dos clubes, né? Acho que a Associação dos Clubes mesmo entrou em consenso que deveria dar férias. E foi uma proposta nossa também, porque a gente sabe que o calendário vai ter que ser esticado, né, Flávio? Não vai, por mais que se volte no começo de maio, vai ter que ser esticado. E se a gente não tivesse férias agora, as nossas férias começariam em 10 de dezembro, então ficaria prejudicado o campeonato. Então, já que não vai ter jogos, já que a gente sabe que não vai ter jogos, que deem logo as férias, óbvio que não é as férias que ninguém queria, né? Nós vamos passar 20 dias, 30 dias de férias trancado em casa. Eu saio para ir no mercado e na farmácia só. Mas são sacrifícios, é um ano diferente, é um ano atípico, né? E esses 20 dias aí que deram, vai se transformar em 30. Eu não tenho dúvida nenhuma, dia 20, eu acho quase que impossível os clubes voltarem ao trabalho. O Praz, e ainda em cima do que disse o Flávio nessa entrevista com o Walter Feldman, existe um desejo de retomar o mais rápido possível, até mesmo jogar com portões fechados, precipitar essa volta da maneira que for possível. Você pode falar por você e também até pelo sentido que você sabe de outros jogadores que são líderes também. Vocês se sentem confortáveis em precipitar uma volta por uma questão econômica, mesmo que a situação ainda não esteja totalmente controlada do ponto de vista de saúde pública? Olha, eu acho que isso tem que ser de uma forma bem responsável, né? Porque hoje a gente está no escuro, na realidade, né? Acho que o Brasil vai começar a testar realmente em grande escala na próxima semana, né? Aí a gente vai ter uma noção da realidade que o Brasil se encontra. Eu tenho vários conhecidos, em torno de umas 10 pessoas do meu círculo de amizade que foram contaminadas. Dessas 10, 3 foram testadas. As outras não foram, mas tiveram aqueles sintomas, né? De muita dor de cabeça, falta de ar. Então, quer dizer, eu acho que a gente vai ter, daqui 1, 2 semanas, a gente vai ter uma noção melhor do real cenário, né? E aí, como eu falei, no fim de abril a gente vai poder tomar qualquer, não é nem decisão, qualquer prognóstico, eu acho, no fim de abril, porque hoje realmente a gente está no escuro. E tem que se analisar uma coisa, né? Campeonato estadual, tu ainda vai de ônibus, né? Agora, campeonatos nacionais, tu vai ter que pegar avião, vai ter que andar em aeroporto, vai ter que ficar 2, 3 horas fechada num avião, com um monte de gente, risco de contaminação, ficar em hotel. Então, tudo isso tem que ser levado muito em consideração. Mas eu acho que a gente está muito no escuro ainda para prever qualquer coisa. Praz, Flávio, se você me permite só fazer mais uma questão com o Praz. Você é um cara extremamente esclarecido, você não está focado apenas na sua questão do Ceará. Claro que a que te interessa é o seu clube no qual você presta serviço. Mas você fez aqui uma explanação de modo geral. Dentro daquilo que você tem conhecimento, daquilo que você está vendo, em termos de aspecto financeiro, a gente corre o risco de termos aí talvez grandes clubes ou marcas tradicionais do futebol brasileiro quebrando, Praz? Olha, cara, eu sou um cara muito crítico, eu sou muito cético em relação a isso, né? Eu acho que se um clube quebrar por causa de 1, 2 meses de parada sem jogos, né? Por causa de um déficit de 30%, 40% no orçamento, não vai ser só por causa disso aqui que ele vai quebrar, não. Isso é uma porque a gente, no fim do ano, a gente vai poder ver, né? Fazer ter um retrato. Depois que voltarem os campeonatos, acabou o ano no Brasil do futebol. Aí nós vamos fazer um levantamento e ver como está cada clube. Com certeza, os clubes que vão estar nessa situação crítica aí são clubes já que historicamente vêm de problemas e má gestões. Não é isso. Esse pode ser a ponta, pode ser a gota no copo d'água. Uma gota não, né? Não vou. Mas uma pequena porcentagem. Eu acho que muitos clubes brasileiros já vêm nessa situação há muito tempo. Aí se falava das cotas de televisão, se aumentou as cotas, se aumentaram as cotas, venderam jogadores e continua. Quer dizer, óbvio que isso vai agravar a situação deles, mas eu acho que não é o determinante para isso. O Praz, a gente quer te agradecer por nos atender, por ter aberto tudo para a gente aqui. Só uma última colocação, como é que está a doença aí no Ceará?
quais são os números e se a condição de atendimento está dentro do esperado. Aqui no Ceará é o terceiro estado com mais casos, né? Pelo que eu acompanhei na última vez. É São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. E o Ceará estava, assim, proporcionalmente comparando, bem próximo ao Rio. Agora, eu não tenho muita noção também. Eu não tenho saído de casa, então eu até estava comentando com a minha esposa hoje. Eu não sei como é que está. Se as pessoas estão mesmo fazendo a quarentena, se estão se isolando socialmente, né? Porque eu moro mais afastado, então eu não tenho muita essa noção, mas eu vi também matérias dizendo que Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará podem ser zonas que saiam do controle, né? Vamos torcer para que não aconteça, né? Que a quarentena, essa quarentena forçada, sirva para diminuir a curva, né? Que é o que os especialistas falam, né? E acho que uma vantagem que a gente tem é que a gente tomou essa atitude, às vezes, muito contrariada por causa do fator econômico. Óbvio, vai ter uma crise econômica muito grande, mas a gente tem exemplos no mundo inteiro de quem se precaveu e quem não se precaveu, né? Eu converso com amigos meus na Itália, eles estão apavorados, porque não levaram a sério no começo e depois que a coisa dissemina, é muito difícil de controlar, né? É muito difícil de segurar. Tá certo, Praz. Muito obrigado, viu? Muita sorte, te cuida aí. Vamos torcer para que isso passe o mais rapidamente possível. Muito obrigado, um abração, Praz. Obrigado, um abraço, boa noite para todos. Bom, gente, é sempre muito bom ouvir uma voz de liderança. Tem muita no coerência, futebol, tá muito coerente dentro do que ele falou, né? Mas um dos temas que tem sido falado é a possibilidade de uma diminuição no calendário através de campeonato de mata-mata. Nós fizemos uma matéria especial, vamos mostrar a partida agora para a gente poder debater. E você também, queremos a sua opinião, #Mesa Redonda. Vamos lá. Meus amigos, o que fazer com a temporada 2020 do futebol brasileiro? Devido à pandemia do novo coronavírus, todas as atividades ligadas ao futebol profissional no país estão suspensas por tempo indeterminado. E por isso um famoso debate voltou a ganhar destaque na imprensa esportiva nas últimas semanas. Mas não só na imprensa, viu? A Confederação Brasileira de Futebol, junto aos clubes e à TV Globo, detentora dos direitos de transmissões dos principais campeonatos por aqui, estão estudando novos caminhos para o restante da temporada. A questão é, daria tempo para terminar estaduais, Libertadores e Sul-Americana, Copa do Brasil e ainda começar o Brasileiro? Mais as datas FIFA. Com a ideia de preservar os estaduais e não invadir 2021, um eventual corte pode atingir o Campeonato Brasileiro, marcado para começar em maio. As possibilidades são várias para esse novo formato, como, por exemplo, uma versão com 19 datas, um turno único de pontos corridos. Outra possibilidade seria a volta do mata-mata. Se o formato de 2002 retornasse, por exemplo, com um turno e 3 mata-matas, seriam 24 datas para cada time, contra as atuais 38. Uma redução de 176 partidas. Claro que o destino do Brasileirão irá depender da duração da paralisação do futebol. Em um caso mais drástico, com retorno apenas no segundo semestre, pessoas próximas à entidade não descartam nem mesmo o cancelamento do torneio. O futuro é incerto e dependerá de quando o retorno ocorrer, mas já tem algumas coisas definidas. As datas não devem invadir a temporada 2021, que será plenamente preservada, ou seja, praticamente excluindo qualquer chance de adaptarmos o nosso calendário ao europeu. Outro ponto importante é que o ano de 2021 já envolve acordos fixos com patrocinadores e as emissoras em torno do número de datas e período das competições. Em reuniões entre CBF e clubes, não está descartada a possibilidade de realizar jogos até a véspera de Natal, com a temporada 2021 começando imediatamente após o Ano Novo. Bom, a base aí, Salazar, Vampeta, Rafa, Celso, tem um problema básico que é o número de jogos. Essa redução de 176 jogos implicaria em redução de entrada de dinheiro, que é a principal fonte, que é exatamente o patrocínio,
O cara vai pagar menos para ter menos jogos. E a Globo, né? A Globo e a Turner que pagam o torneio. Eu acho que o Brasil vai perder uma grande oportunidade. Como diz a matéria, pelo que eu tenho escutado, assim como o Flávio trouxe hoje a informação, a CBF pretende manter os campeonatos com as datas, pelo menos razoavelmente ali, do jeito que elas já estão. E eu entendo que o futebol brasileiro vai perder uma grande oportunidade, porque, na minha opinião, seria muito benéfico, não só para esse momento, porque resolveria a questão, como para o futuro, a gente se adequar ao calendário europeu. Se a gente se adequa ao calendário europeu, para o futuro fica bom, porque não vai mais acontecer de, no meio do Campeonato Brasileiro, metade de um time ser vendido, como aconteceu com o Corinthians, depois de 2015, que foi campeão, a China veio, levou todo mundo, isso não aconteceria mais. Os clubes brasileiros poderiam se estruturar, não teria problema com patrocinadores, cotas de televisão, porque o campeonato rolaria em turno e retorno e a gente se adequaria ao futebol do jeito que já é na Europa e já é na Argentina. Tá? A Argentina já se adequou. Então, e aí eu até entendo que o futebol brasileiro com o futebol argentino assim geraria uma pressão em cima da Conmebol, que com o Brasil e a Argentina juntos, a Conmebol certamente teria de ceder e adequar a Libertadores ao calendário da Champions League. Então, eu entendo que é uma solução para o momento devido à Covid-19 e seria uma solução para o Brasil, para o futuro. Não sei o que os amigos pensam, mas entendo que seria o mundo ideal para nós aqui. Eu estou plenamente de acordo com o Salazar e vou além. É a maneira de você reforçar a marca Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro começa perdido em maio, sem nenhuma ação de marketing, está tudo misturado com Libertadores. Janela aberta. Esse negócio, Celso, que não pode jogar bola em janeiro por causa de sol. Já joga o campeonato estadual. Tem Copa São Paulo. O pessoal fala assim, tem sol, as crianças estão de férias. Você acha que todo mundo que tem casa aqui vier? E olha como São Paulo de futebol júnior, mais chove. A temperatura não está do jeito que estão falando. Tem inverno com sol, tem verão com frio. É escola, é férias, é viagem. Parece que todo mundo nada em dinheiro. E o que eu acho mais ridículo ainda é você cogitar reduzir o campeonato, que é o principal do Brasil, que é o Campeonato Brasileiro, num sistema de mata-mata mais curto, que vai prejudicar os clubes. Completamente. E para você beneficiar o encerramento dos estaduais, que hoje, com todo respeito, é o que menos importa no calendário do futebol. Não para a CBF. Sim, por causa de política. Porque tem a votação. Mas aí está na hora dos clubes criarem um pouco de vergonha na cara e manter aí a luta para você preservar 38 rodadas de um Campeonato Brasileiro, que é muito mais rentável do ponto de vista financeiro, do que atropelar tudo por causa de encerramento estadual, que nem vai ter os clubes com força máxima. Não é a mesma coisa. Eu concordo com os colegas, mas a caneta não está nas nossas mãos. E a gente sabe que não há interesse dos clubes para que isso aconteça. Então, a gente tem que começar a imaginar o que menos de pior esses caras podem fazer. Então, o que menos e pior que esses caras podem fazer, no meu entendimento, é não avançar para o calendário do ano que vem. Trabalhando que a gente não vai ter adequação de calendário. Então, o ano que vem, 2021, tem que começar exatamente com as suas competições pré-definidas. Isso então, eu também concordo. Senão você vai perder 2 anos, você vai prejudicar 2 anos. Então, assim, sabendo que a gente... seria a primeira vez. O futebol brasileiro já aconteceu. Várias vezes. Sempre foi. De terminar o campeonato mas não era ano. retorno. Era um negócio vardiano, com um monte de sedes, 94 times. Agora, dessa informação, Flávio, que você trouxe hoje lá da CBF, como a CBF não abre mão do campeonato por pontos corridos, o aspecto financeiro... E a Globo não abre, não. A Globo e a Turner não querem... todas as datas para que atenda a emissora que detém os direitos. A CBF, ela entende que pode se avançar para o próximo ano também e entrar no calendário do próximo ano? Não, ela falou em jogar no Natal, no Ano Novo. Mas ela acha que deve, ou seja, ela não invadir. Na cabeça da CBF, ela vai conversar com o vírus, falar, vírus, você tem que dar um jeito aí, velho, e segurar até dezembro, hein, pai? Segura aí para mim. Eu estou com o Fernando Praz, a gente tá dando palpite no escuro. Eu conversei com não abre mão. Eu conversei com o dirigente depois da reunião que teve na CBF, ficou muito claro. A intenção é o Campeonato Brasileiro voltar em maio. Eles ainda estão com isso na cabeça. Não, vamos aguardar, mas a intenção é essa. E daqui a 15, 20 dias a gente volta a conversar para ver como que vai estar a situação. Esse é o problema de não se ter um plano B, especialistas. Esse é o problema, não se ter um plano B, sabendo que isso pode esticar. Isso está acontecendo também na UEFA, os caras vão mudando. Gente, ontem fez um mês que o Ronaldinho Gaúcho, viu, Vampeta? Eu estou aqui recebendo mensagens pra caramba aqui, falando não vai ter Campeonato Brasileiro, não vai ter nada. Mas como é que não vai ter? Nós vamos lá para o Paraguai, nesse momento, o Edgar Canteiro, que é um repórter paraguaio, nosso companheiro lá, vai nos atualizar, porque afinal de contas, um mês, o assunto Ronaldinho desapareceu das manchetes. As visitas estão proibidas.
Boa noite, Edgar Canteiro. Muito obrigado por nos atender e dê um panorama para a gente da história do Ronaldinho Gaúcho e do irmão, que continuam detidos aí no Paraguai. Boa noite. Buenas noches, Flavio. Un placer falar con vocês, a Celso, Thiago, Osmar, Vampeta. Saludos cordiales. Bueno, la situación de lo que es, y Thiago también, si es que no me olvidé de nadie. La situación hoy por hoy de Ronaldinho es que se encuentra dentro de la agrupación especializada, no recibe ninguna visita porque en Paraguay también se tiene el tema de la cuarentena, la situación del COVID. Estuve escuchando atentamente cómo estaban discutiendo la situación del fútbol brasilero y eso también ocurre aquí en Paraguay. No recibe visitas, si es que charla o tiene alguna comunicación con sus abogados, es directamente a la llegada, al ingreso, unos 2 minutos y posteriormente ya no recibe a nadie. Le facilitaron un iPad para que pueda tener comunicación con sus familiares, con su madre, con sus hermanos, también así, y de esa forma se está comunicando Ronaldinho el día de hoy. Estuvo antes de la cuarentena, intentaron sus abogados de poder lograr una prisión en el lugar aquí en Paraguay, una prisión domiciliaria, el cual no tuvo ingreso al Poder Judicial por la situación del COVID-19 y planteaban una vivienda, un inmueble aquí en Paraguay, más $1.600.000, digo bien, para que le puedan dar la prisión domiciliaria a Ronaldinho. Pero eso no ingresó al sistema, ya que está todo parado aquí en Paraguay hasta el 12 de abril. O Edgar Canteiro fala, dá para a gente entender bem, mas só para facilitar um pouquinho, vários pedidos, né, de prisão domiciliar, etc., mas nenhum deles foi concedido, até porque a justiça no Paraguai está parada, como está acontecendo em quase todos os lugares do mundo. E a pergunta que cabe, havia uma investigação nos celulares do Ronaldinho e do Assis. Já terminou isso, essa perícia? Já temos alguma novidade sobre esse tema ou não, Edgar? Aún no, Flavio. La perilla de los celulares se están aguardando porque está todo parado, todo cerrado aquí en Paraguay. Y una vez que se tengan esos resultados, también la Fiscalía va a ver si hubo o no una incriminación, como lo llamamos aquí, una culpabilidad o no, tanto de Asís como Ronaldinho en el caso de los documentos falsos. Porque esa es la cuestión. Ellos reconocieron que sí utilizaron los documentos falsos y se pusieron a disposición de la justicia. El punto a saber con la pericia de los celulares es saber si tuvieron conocimiento de algún hecho ilegítimo aquí en Paraguay con algún lavado de dinero o asociación criminal. Esa es la investigación que están haciendo lo de la Fiscalía para poder determinar si existe o no un vínculo entre Ronaldinho y Asís en esta situación con Dalia López, que es la empresaria que hoy por hoy aún no se presentó a la Fiscalía a declarar. Senhores. O Edgar, o Osmar Garrafa, boa noite. Aqui no Brasil, algumas pessoas, né, comentando esse assunto sobre o Ronaldinho, chegaram a dizer o seguinte: a justiça paraguaia, por ter um jogador conhecido internacionalmente, né, ela acabou tomando essa postura e o quadro ganhou um desdobramento muito grande. O que se comenta aí, fosse uma outra pessoa não pública do tamanho do Ronaldinho, e aqui longe de eu, Osmar Garrafa, estar defendendo o Ronaldinho, mas a pergunta é, fosse uma outra pessoa que não tivesse essa visibilidade, a justiça paraguaia talvez teria a mesma postura que está tendo com o Ronaldinho, Edgar? Omar, saludos. Bueno, la justicia paraguaya en esa situación se hizo y le hicimos la pregunta a los fiscales y la respuesta fue que independientemente a la situación de Ronaldinho, a que sea él una figura mundial, la figura que se está utilizando es la misma. Y si fuera una persona
común y corriente que no tenga la fortaleza o la magnitud de Ronaldinho iban a tomar la misma medida. El punto en cuestión acá es el tema de falsificación de documentos y la utilización. Y aparte que existe otro vínculo también con relación al empresario que los contactó para venir a Paraguay. Y ese es el sistema que se está tratando de descubrir para saber si en realidad o no están vinculados. Porque también hay que decir, la justicia paraguaya tiene también con relación a este caso de Ronaldinho. Y ahí va la otra cara de la moneda de esta situación. Porque es Ronaldinho, hay que dejarlo ir, porque es una figura grande, hay que demostrar que la justicia paraguaya es blanda o simplemente no cometió ningún delito. ¿Qué va a pasar con los otros que están en esa misma situación? Entonces, es un poco también manejando esa situación y se sabe la trascendencia que conlleva lo que es Ronaldinho hoy por hoy a nivel mundial. Vampeta, a gente sabe que, né, tá, boa noite, sabe que está isso tudo no mundo. O judiciário aí já tem pelo menos assim a data para poder voltar, porque está em recesso, não sei se é recesso, né? Todo mundo se afastou um pouco, né? E eu queria saber se aí tem assim uma previsão de voltar, como está aí também no Paraguai, se tem muito caso também dessa epidemia. Bueno, Vampeta, saludos, placer. Hay una situación en ese sentido. Muchos se acercaron también a Ronaldinho, exjugadores. El caso de Gamarra, el caso de Cuevas, Pablo Ceballos, que jugó en el Botafogo ahí por el 2013. Y esa situación acercaron incluso a Ronaldinho para decirlo, nosotros podemos darte una mano, podemos ayudarte. Pero ¿qué pasa? Los abogados son los que van manejando las estrategias en ese caso. Y también otro detalle, como bien mencionás, volver a Brasil. Ronaldinho quiere volver a Brasil, ya quiere irse, no quiere saber más nada, por más de que lo traten bien en la agrupación especializada. Y ese es el temor de la justicia y los fiscales y de los promotores aquí en Paraguay, que si lo dan la libertad ambulatoria o la libertad domiciliaria, él pueda volver o ir a Brasil con su hermano Asís, y sabemos que Brasil no extradita a sus connacionales, y al no extraditar a los connacionales, entonces la justicia paraguaya se pone un poco dura en ese caso y no darle el tema de la prisión domiciliaria. Pero volviendo al punto en cuestión, muchos fueron a visitarlo y tratar de ayudarlo también en situaciones que por ahí puedan ayudar con lo que es el inmueble o el tema de la fianza para poder quitarlo a Ronaldinho de la agrupación especializada puntualmente. Para a gente se despedir do Edgar, a pergunta do Thiago Salazar. Edgar, boa noite. Salazar falando. Eu queria saber de você que você pode trazer de informação sobre privilégios. Que tipo de privilégios o Ronaldinho Gaúcho está tendo na prisão aí no Paraguai? E a repercussão entre o povo paraguaio. Como que o povo paraguaio está encarando essa história do Ronaldinho preso? Salazar, placer. Ronaldinho y el pueblo quieren incluso irse, estar detenidos para poder compartir con él un rato, un churrasco, un fútbol, tenis, un fútbol. O sea, el hincha quiere estar con Ronaldinho. Incluso hay días de visitas, sábados y domingos. Entonces, lo que hacen los hinchas, van con una pelota, una camiseta y esperan a la entrada y se juntan entre 10 a 15 personas y le preguntan a Ronaldinho si él puede recibirlos para un autógrafo, una charla, unos minutos, y él ahí decide de acuerdo al estado de ánimo que tenga Ronaldinho en ese entonces. Muchas criaturas, muchas crianzas fueron a visitarlo, a hablar con él, a algunos autógrafos, también muchos amigos. Y otra situación, dentro de la agrupación
no es una cárcel como Tacumbú, como lo llamamos aquí, no es una penitenciaría que solamente tiene a delincuentes. Es una agrupación especial de la policía, donde existen fuerzas especiales, donde están ex policías que están metidos en algún rubro o escasos escándalos de corrupción que hayan tenido aquí en Paraguay. Entonces, la situación donde ellos viven es en una casona grande que lo llaman celda pabellón, y tiene aire acondicionado, tiene heladera, tiene una televisión. Pudieron ver los octavos de final de la Champions entre Liverpool, Atlético de Madrid. O sea, tiene esos lujos, comen churrasco, hay mucha gente que le pide por delivery, pizza, empanadas, o sea, no está tan cubierto con el tema de la seguridad. Está melhor que nós, o Ricardo tá... Vai cá, tá uma carne de terceira, rapaz, que mastiga o maxilar. Correndo pra fazer compras. Pô, tá melhor que nós. Então, aqui não pode entrar no supermercado que ninguém quer cumprimentar. É uma carne de terceira, um chupa-molho com batata que eu não aguento mais. Chupa-molho, o que salva é a batata, que é mole, né? Edgar, muito obrigado por atender a gente mais uma vez, nossa gratidão, e vamos te acionar outras vezes, porque esse é um caso realmente que repercute no mundo inteiro e aqui no Brasil não é diferente. Obrigado pelas suas informações mais uma vez aqui na Gazeta, tá bom? Muchísimas gracias a ustedes, un placer de poder contactar, sabemos lo que representa Mesa Redonda. Lo único, y para cerrar, lo que Ronaldinho no puede hacer es tocar un poco de canción y hacer música. Lo único que le prohíben, después el resto tiene todo. Abrazos. Valeu. Tem mulher também? Ô, Celso. Tem mulher também? Pode visitar? Mulher? Depende, si él decide, sí, então não preside, isso é um spa. Ô Celso, eu queria que você falasse a respeito de tudo que o Edgar nos falou, agradecendo demais o Edgar. Me parece que está tudo correndo dentro de um protocolo normal da justiça com as leis paraguaias, só que deu azar dessa pandemia que... Flávio, você acha que se não tivesse essa pandemia ele já estaria solto? Eu não sei, depende da perícia do celular. Do celular, né? Então, e depende também qual é a consistência dessa suspeita sobre ele, estar vinculado ao crime organizado ou não. Uma vez que eles reconheceram que estavam usando passaporte falso, então tem que ter uma explicação da razão de ele estar usando passaporte falso. E a dona Dália que deu os passaportes. Exatamente. Não era só o passaporte. É claro. E tudo mais. Pois é. Então, em cima a mulher botou na conta dele. Ela não se apresentou, mandou os advogados falar que ele que se sabia de tudo, né? Então, por mais que a gente goste do Ronaldinho, o gaúcho jogador, e a gente tem 40 anos, semana passada. A gente tem uma admiração muito grande. Uma admiração muito grande por ele, por tudo que ele fez em campo, mas aí o que é certo está certo. Quer dizer, então, se existe a suspeita de algo ilegal e calhou dele ter sido preso por conta disso, enquanto ele não for investigado, enquanto não fique tudo muito claro, não nos resta outra alternativa. Ô Flávio, suspeito nós estamos falando de um país que não precisa de passaporte para entrar. Eu até brinquei e falei, poxa, lá na redação, você entra com RG no Paraguai. Mas ele entrou com RG. O chileno ainda falou para mim assim, nem de RG, você entra num ônibus ali dentro do Brasil que você atravessa. Ele saiu do Brasil, normalmente, chegou no Paraguai, antes de desembarcar, ele foi para uma sala VIP. Nesta sala VIP que ele recebeu o passaporte e assinou. Ele o assina. Aí, quando ele saiu, quer dizer, ele saiu do avião, estava com documentação normal, saiu do Brasil com o passaporte normal, tudo certinho. Quando chegou lá, ele assinou esse passaporte e ingressou no Paraguai com esse passaporte. Não é suspeito? É maluco, né? No mínimo maluquice. No mínimo maluquice. Né? Complicado. Desacreditou, né? Desacreditou, porque a verdade todo mundo acha que o Paraguai entra, sai, que é uma vaza e desacreditou aí. Pegou pra... Se você falar assim, pegou pra boi de piranha, que a gente fala, né? Pegou mesmo, o mundo todo parou para ver isso, né? E parece também que houve uma denúncia. Mas faz parte da fama. Você pode que o Edgar, o lado positivo e o lado negativo. Isso é cagueta. O Edgar, obviamente, ele me deu a resposta que foi dada pela justiça. É óbvio que a justiça ia falar, não, fosse um cidadão comum, não conhecido, o tratamento seria o mesmo. Duvido. Mas a ideia é como é que é, mas que também se não comenta lá, né? Não, óbvio. A fama, ela te abre portas e também você fica mais disposto. Tanto que quando eu fiz a pergunta, eu disse que longe aqui ele está querendo isentar o Ronaldinho, mas a gente sabe que a coisa não é dessa forma. Eu vivi uma situação no Paraguai, vocês todos sabem disso, que isso foi notório para o mundo todo. A gente jogou na Copa América de 99,
A gente saía do hotel em Foz do Iguaçu. Eu mesmo não ia, né? Que eu ficava, mas ó, se você vê Ronaldo, Cafu, uma galera pegava o helicóptero, ia até o Paraguai, fazia compras, voltava, não tinha alfândega, não tinha nada. Também não é tudo assim muito certinho, não, né? É que for Ronaldinho, às vezes as coisas mudam, sabe lá. Aí não sabe o que você passa assim, anda na linha que você não corre. É lógico. Né? Então é complicado. Tem gato no saco. Passaporte falso é complicado. Também, se for só isso, já é. E de repente ter um pouquinho mais de cuidado também em ver com quem você está fazendo o negócio. Lógico. A partir do momento que você aceita como contrapartida para facilitar algo aqui ou algo acolá que envolve falsificação de documentos, já está errado. É lógico. Falsificação do documento tem um interesse por trás. Ninguém falsifica documento para ali. Nada, não, claro. falsifica por causa de outra coisa. Então, o que ele queria com isso? Nós vamos falar agora sobre Corinthians. Temos um convidado que já vai entrar para falar com a gente, que é o Marcelinho Carioca, mas antes eu quero mostrar uma matéria. Como a gente disse na abertura, o Thiago Salazar, ele faz a cobertura diária do Corinthians. E em cima de dados, de informações do Salazar, nós apresentamos uma matéria agora para a gente depois debater aqui, junto inclusive com o Marcelinho Carioca. Vamos lá. Em novembro do ano passado, o Corinthians já tinha decidido apostar em Thiago Nunes. Um treinador jovem, um treinador que teve um pouco tempo de carreira, já tem 2, 3, 4 títulos. E hoje tem que ser o futebol, tem que mudar, tem que ter pessoas com outras ideias e vamos fazer isso. As primeiras polêmicas, porém, começaram cedo. O treinador preferiu assumir o time só em janeiro e logo de cara dispensou Jadson e Ralf, 2 ídolos do clube. Eu entendo que os jogadores que foram escolhidos para permanecer nesse momento têm uma característica que vai mais ao encontro do que eu imagino como modelo de jogo. Aos 40 anos, o técnico ganhou carta branca no Corinthians. A gente está desenvolvendo uma ideia de jogo que não é nova no futebol, é nova para o Corinthians. O Corinthians é um time de luta, de raça, de briga. Eu sei que se acostumou nos últimos anos a aprender a sofrer. Eu não gosto de sofrer, sabe? Eu gosto de fazer o adversário sofrer. Com essa confiança toda, a expectativa era por um time rock and roll. Mas na prática, Thiago Nunes desafinou. Mudar tudo com jogadores chegando e saindo não seria tão simples assim. Em pouco tempo, o Corinthians acumulou eliminação na Libertadores, protestos das organizadas e jejum no Paulista. Entre uma coisa e outra, ainda vazou a nova cartilha de comportamento e regras para o elenco. Visitas reduzidas no CT, familiares vetados no vestiário, lista de relacionados só na véspera das partidas, alguns treinos em dias de jogos e refeições com todos juntos na mesa, sem celular, até o último raspar o prato. Esse negócio do almoço, isso já vem lá da Florida Cup. E foi uma coisa nós que fomos perante o treinador falar. Só que não é uma situação de permitir, é quando todo mundo acaba a refeição, todo mundo é só para não ter aquele negócio. Todo mundo jantou, beleza. Todo mundo, mas não é uma coisa, o caso tem que liberar. A direção do Corinthians assumiu parte da responsabilidade por algumas mudanças na rotina. E Thiago Nunes percebeu que sua nova missão teria uma peculiaridade. Treinei para estar aqui, né? São 19 anos treinando para estar aqui. Eu sei que a gente vive do resultado. E no Corinthians, não é que o Corinthians é diferente de outros clubes. O dia a dia é igual aos outros clubes. O que muda é a repercussão e a visibilidade das decisões. O problema é que a repercussão que assustou o Thiago Nunes fica mais pesada quando o time só vence 2 jogos no Paulistão. O clube não pensa em trocar de técnico agora. E também há muita pressão em cima dos jogadores, que na avaliação interna estão devendo. Ou seja, não é exagero afirmar que a pausa no futebol veio em boa hora para o Corinthians. Tempo para controlar os ânimos, refletir com os erros e recuperar a confiança. A gente está sempre em sintonia, está bem, não existe nada sobre o treinador, o que falar e vamos lá, cara, vamos embora.
Vamos colocar mais um convidado aqui do Mesa Redonda. Boa noite, Marcelinho Carioca, um grande ídolo, um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Eu quero saber se está tudo ok mesmo, de acordo com o que as pessoas ouvidas nessa matéria disseram, Cássio, o próprio Thiago, ou se a coisa está complicada. Boa noite, Marcelinho, obrigado por nos atender. Boa noite, Flávio Prado e toda a bancada aí do Mesa Redonda. Um beijo querido para meu grande amigo e irmão, velho Vamp. Ô, Vamp, eu tô tomando, ó, aqui, é o Tropical. Mostra não é nada aqui que você fica falando que eu fico tomando aí, não, ó. É puro, tá, Vampeta? É puro, é puro. Olha o meu aqui, ó. É puro também. Ó, e quando eu tô em casa, eu tô à Lavonte, meu filho Lucas tá aqui, do meu lado. Eu tava no futevôlei, aí agora eu vou pra sauna e eu queria mandar um beijo especial pro o gatinho dos gramados. Se vocês não sabem, eu tenho que entregar em rede nacional. Grande Osmar Garrafo, que é meu companheiro na Tropical FM, programa diário de esporte, no Arena Tropical. Olha lá, cheio de cabelo branco, tá magrinho, já é um senhor, nós temos que respeitar. E um abraço a toda a rapaziada, Celso Cardoso, enfim, todo mundo aí, tá ligado aí no Mesa Redonda. Prazer falar com vocês. E aí, Marcelinho, tá tudo tranquilo no Corinthians ou o couro tá comendo mesmo? Flávio, o chicote está estralando, irmão. Primeiro porque o Corinthians não é para amanhã, o Corinthians é para ontem. E no Corinthians, um espirro, se não cuidar, ele vira uma pneumonia, não é nem um resfriado. E o detalhe é que o Thiago, lógico, ninguém é campeão por acaso, ele tem seus méritos, ele tem realmente um conhecimento, montou uma equipe com um padrão tático que venceu o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, tem todos os seus méritos, nós temos que tirar o chapéu. Mas, guardadas as devidas proporções, o Atlético Paranaense é um clube médio. Agora, o Corinthians, amigo, é gigante. E aí ele poderia ter vindo em novembro, ali auxiliado o Coelho, observado o grupo, ficava na dele, a responsabilidade não é dele. Ele é campeão, ficaria ali só quieto. Ah, não, quero gozar das minhas férias. Beleza, direito é adquirido. Só que no Corinthians agora ele está sentindo a pressão, ele está no olho do furacão. E aí quando ele mete uma resenha que eu vou jogar em rock and roll, amigo, não adianta. E aí ele tirou o Ralf, não só eu, mas hoje como jornalista. O porquê ele tira o Ralf? Ah, o Ralf estava manguaçando muito, o Ralf estava extrapolando no extracampo. Chama o Ralf no canto e fala que vem cá, todo mundo sabe o que você está fazendo, você está extrapolando, eu vou te dar a última oportunidade. Se você não render nos treinamentos e nos jogos, você vai sair fora, porque o jogador, ele se escala sozinho. E não tem como você chegar e enganar, pô. Porque todo mundo sabe o que cada um faz. Até o Jade, do jeito que ele estava, se estava fora de forma ou não, a qualidade técnica do Jade, ela é refinada. O cara tem uma história. E aí não levou em consideração. Por quê? Jogaram para ele, toma aqui, ó, resolve isso. E aí, como ele já era o campeão, ele veio e passou o cerol. E aí assumiu toda a responsabilidade. Aí uma hora ele bota o Bozelli, a outra hora ele tira o Bozelli. Aí ele vai com o Wagner Love, tira o Wagner Love. E aí a gente não vê uma equipe padronizada. E aí, nada contra determinados jogadores, mas tem atletas que estão jogando hoje no time do Thiago Nunes que não tem a condição de envergar a camisa da instituição. Não dá. Então o Corinthians ele necessita de um outro zagueiro, ele necessita de um cara na frente da zaga, um cara que além de tem que ter uma qualidade técnica refinada, tem que ter a proteção. E aí ele não tem mais, como ele tinha no Atlético Paranaense, que era o Rony, que era a válvula de escape, o Marcelo Cirino. Ele não tem mais isso, ele tem um cara mais pesado, que é o Bozelli, e o Wagner Love com a idade já avançada. O Everaldo não desenvolve, Janderson, você vê que é até difícil a gente saber o nome, né? O Janderson não desenvolve. Ó, você vê esse lance aí, o Cássio não pode tomar um gol desse. O goleiro a nível de seleção, ele tem crédito? Tem muito crédito. Ele é bicampeão do mundo, beleza? Tem. Mas tomar um gol olímpico contra o Ceará, tomar um gol desse, não pode, é inadmissível. E ainda mais o gol que tomou da Libertadores, que foi no canto dele. Ô Marcelo, que água é essa que você está tomando? Que bicampeão do mundo o Cássio é? O Cássio? Bicampeão do mundo?
Nós somos campeão do mundo, ele é bi. Ah, entendi. Eu pensei que ele ganhou 2 vezes. Oi? Eu pensei que você falou que ele ganhou 2 vezes. Que 2 vezes? Ele ganhou 1 vez só. Ah, não, eu ia falar que essa água sua aí... Você tá onde? Tá em Atibaia ou tá na Moca? Aqui é tropical. Você tá onde? Você tá em Atibaia ou tá na Moca? Eu tô em minha residência com meus filhos. Mas aonde? Atibaia? Eu sei que você tem várias residências. Aonde? No interiorzinho, Atibaia. Ah, é? Moleque. E a peteca? Tá sozinha ou tá com alguma peteca? Não, ela tá em casa porque coronavírus não pode ficar muito junto, né, Vando? Ah, é mesmo? Aí tem que dar só 2 tapas na rabiola. Agora, Marcelo, tudo que você acabou colocando aí sobre o Thiago, né? Ô, Garrafa, dá um sorriso, Garrafa. Não, Marcelo, mas eu não tô tomando a tropical ainda não, Marcelo. Não é tropical, tá puro, não. Aqui não tem... Só um sorriso pra alegrar. Eu conheço você. Tá Não é que o assunto é sério, Marcelo, porque... Aí eu tô de sacanagem, eu tô brincando. Não, você não. Só quero dizer o seguinte, que o Thiago Nunes, de tudo que foi colocado aqui, de tudo que você falou, o Thiago Nunes concedeu uma entrevista essa semana, ele fala do Cifute, ele fala do rock and roll, ele falou que o Jadson e também o Ralf são jogadores que não se adequam ao esquema dele, não é? Ele é eliminado na pré-Libertadores, ele não consegue criar uma outra alternativa de time, e na entrevista dele, em nenhum momento, e mesmo nas coletivas, eu vi ele chamando a responsabilidade. Será que todos os problemas são do Corinthians, aspecto político, como ele disse? E qual que é a responsabilidade dele? O detalhe, a responsabilidade dele é total, Garrafa, total. Porque, eu gostaria de saber essa cartilha, cara. Aí, acabou o almoço, ninguém pode jogar uma sinuca, não pode jogar um ping-pong. Aí não tem que esperar o Cássio falar ou o Fagner falar. Amigo, aonde isso? E aí, pra mim, ao meu ver, com todo respeito, né, ele é campeão da Copa do Brasil, é um conhecedor de futebol, tá aprendendo mais ainda. Ninguém é campeão aleatoriamente. Mas chegar no clube grande, já mudar tudo de uma hora para outra, tem que ter garrafa vazia para vender, amigo. Tem que chegar e colocar na mesa e bancar. E aí, quando esse resultado não vem, a responsabilidade é toda dele assumir. E aí eu gostaria de saber o porquê. Por que o Ralf não se encaixa dentro do esquema dele? Eu gostaria de saber. E o Richard encaixa, né? O Richard encaixa. Aí o outro também, o outro cabeça de área, esqueci teu nome, que era do Audax, lá com o Vampeta. O Camacho encaixa? Agora... Aí de competição. Aí o Gabriel é mais marcação, né? Mas o Ralf vinha jogando e treinando pra caramba. Aí a gente não entende essa filosofia. Aí mudar o... Peraí, por que o cara não pode... Aí nós ficamos sabendo, né? Tanto que eu tinha falado com o próprio Garrafa. Na semana você vai lembrar, Garrafa, que falou, tem essa cartilha, os jogadores não estão contentes, aí acaba o almoço, não pode ficar uns grupos conversando, tem que ir todo mundo para dentro do quarto. Você acha que dentro do quarto o cara fala o quê? Ele não fala com uma opção de gente? É exército? Tá trancafiado? É regime de ditadura? Adianta, cara. Tem grupo que joga por jogar, tem grupo que lá vão ter, tem jogo quarta, beleza, tem jogo sábado, tudo bem. E tem time que chega assim, não vamos jogar não, deixa aí ele se ferrar sozinho, que já ele cai. E assim, ele tem que se atentar que o grupo já vem junto há bastante tempo, e o pessoal sentiu a saída do Ralf e a saída do Jadson. Conversa com os caras, bota os caras na cova dos leões, porque se o Jadson não render, e nem o Ralf, a própria torcida está vendo, nós da imprensa estamos analisando, ele sai sozinho, ou ele se escala ou ele sai fora. Ô Marcelinho, mas boa noite, em primeiro lugar. Boa noite. Mas se a diretoria do Corinthians contratou alguém para mudar uma filosofia, mudar todo um sistema que já vinha nos últimos 10 anos, ele tem que ter que tacar a carta branca para ele poder fazer essas modificações. De repente, se o Ralf não se encaixa naquilo que ele entende como peça importante para o jogo dele, talvez até com o respaldo da diretoria, ele tem que ter essa autonomia para fazer essa modificação. Mas, Celso, o detalhe é o seguinte, tudo bem, deram o respaldo para ele fazer, para ele mudar. Então ele tem que assumir. Chega a bater no peito e falar assim, a decisão é minha.
Ou então a diretoria falou para eu agir assim, porque se os resultados não acontecem, ele está no olho do furacão, a culpa é dele. Então, para o grupo tá assim, pô, tirou o Jades, tirou o Ralf. O grupo não sabe se de repente a diretoria que teve uma conversa com ele falou, tá na hora de sair, tá na hora de mudar. Agora, mudar a filosofia de trabalho, implementar um outro sistema, isso é óbvio. Mas no Corinthians, nego não espera, não adianta. Com essa parada aí, foi um alívio para eles. Mas você ganha ritmo de jogo jogando, treinando. Como é que vai voltar o Corinthians agora? E aí, não adianta isentar o Celso. A responsabilidade é dele. Ele não quis vir lá em novembro, né? E aí, ele começou a sentir aí aquela declaração que ele deu assim, ó. Nós estamos falando de fatos, tá? Coisas que realmente ele fez. Claro. E assim, você está crucificando o cara? Não. São coisas que estão acontecendo, contra fatos no argumento, e ele mesmo posicionou. Ele foi lá contra o Novo Horizontino e falou, botou desculpa no campo. Aí vamos jogar não sei como, rock and roll. E aí vira motivo de chacota, de piada, quando o cara fala, não, aqui foi da moda sertaneja. Cara, fica calado, que qualquer coisa que fala no Corinthians, o negócio explode. Eu mesmo sei, Vampeta sabe. Quando a gente falava alguma coisinha, o mundo caía. Então os caras não têm noção que é o Corinthians. E aí ele falou assim no Pedrinho, lembra? Todos vão lembrar. O Pedrinho comigo primeiro tem que mostrar o talento, que não é titular, que não sei o quê, papapá. E aí chamaram ele e falaram assim, amiguinho, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você está desvalorizando a nossa peça que estamos vendendo para a Europa? Você está louco? Você está maluco? Devagar com andou, amigo. Segura a rabiola. Aí o Thiago Nunes foi e mudou o discurso. Ele mudou o discurso. Ele falou, não, pensando bem, o talento do Pedrinho, ele pode realmente resolver. Quer dizer, cai no descrédito do próprio grupo. Uma hora ele bate, outra hora ele assopra. Salazar, você que está lá todo dia, ou agora não, né? Mas está bem por dentro do Corinthians, fala com o Marcelinho. Vamos lá. Antes de falar com o Marcelinho, eu queria passar algumas coisas aqui de informação que eu tenho de dentro, tá? Conversando com todo mundo lá de dentro. Voltando tudo, vou tentar puxar tudo isso que o Marcelinho falou, tá? É o seguinte, há uma insatisfação muito grande com o grupo de jogadores. Isso aqui é uma informação, não é uma opinião minha, tá? O pessoal que eu conversei da direção entende o seguinte, não, o Thiago tá errando aqui, ali e tal, mas é um processo natural, ele tá faz pouco tempo, mas é o seguinte, Salazar, foi falado para mim, se o time não estivesse chutando no gol, é uma coisa, mas quando a gente termina um jogo, 20 finalizações e lá do outro lado, um chute no gol do Cássio, e o jogo acaba 1-0 pros caras, ele falou, pô, tá muito fácil para ser jogador de futebol no Brasil, então. Porque o time, a gente trouxe o Thiago para quê? Para mudar? É para o time jogar de outro jeito? É o time jogar de outro jeito. E ganhar, né? E ganhar, claro. E ganhar. Ele falou, agora, se os caras têm que jogar. Fala para mim, dirigente do Corinthians, importante, falou para mim, Cássio, Gil, Fagner, Cantilho, Luan, Bocelli. Pô, peraí. Esse time não dá para ganhar do Santo André, do Ituano, Novo Horizontino. Então, assim, tem há um entendimento dentro do Corinthians que fala-se demais do Thiago Nunes do lado de fora, mas do lado de dentro há uma cobrança em cima dos jogadores. A informação que eu tive é até que esses jogadores vão ser cobrados. Cobrados daquele jeito. Quando voltar ao futebol, vamos chegar, vamos reunir, vamos falar, ó, vem cá. Vamos jogar mais, né? Vamos jogar bola, entendeu? Outra coisa, o Thiago Nunes, sobre o que o Marcelinho falou, que ele tem que tomar cuidado, entender o que é o Corinthians, o Thiago Nunes está ciente disso. Eu conversei, tentei entrevistar o Thiago Nunes, ele preferiu não agora, conversei com o pessoal que trabalha com ele que me admitiu. O Thiago acabou tomando um susto com o tamanho das repercussões. Tá? Ele realmente percebeu que tudo vaza no Corinthians, tudo vaza, isso pegou ele de surpresa. E não devia falar isso publicamente, ele falou isso na entrevista lá pro jornalista. Falou. É o tipo vaza, de coisa que ele... Mas ali ele quis dizer... Ele avacalhou o Cifute, ele avacalhou o Cifute. Isso não falou algum absurdo? Ué, mas isso não, por quê? Ele não tem que falar, ele tem que resolver os problemas internos, não jogar mais lenha na fogueira, como disse o Marcelinho. Tudo que você fala no Corinthians, uma pneumonia vira um espirro, vira uma pneumonia isso fácil. Isso aí, Garrafa, o que foi passar pra mim é o seguinte, ó... Ele talvez tenha ganhado essa casca nesse momento, de ter parado, refletido e pensado. Bom,
agora eu estou entendendo melhor o que é o Corinthians e talvez ele volte diferente nesse sentido, de saber lidar com algumas questões que ele percebeu que ele vai ter que tomar alguns cuidados. Pela entrevista que ele deu, acho que não entendeu. Salazar. Manda, Márcio. Um abraço para você, meu irmão, tá? E, assim, quando o Thiago Nunes, ou então o staff do Thiago Nunes fala que ele tomou um susto, ele tomou um susto mesmo, irmão. Ele ficou ali, ó, apavorado porque o chicote estrala no Corinthians mesmo. Principalmente eliminado da Libertadores, né, Marcelo? Oi? Principalmente que foi eliminado da Libertadores, né? Não tem jeito, amigo. E aí, pelo mesmo Guarani do Paraguai. Exato. E aí, olha só, como é que os jogadores vão ser cobrados? O jogador tem contrato de 2 anos. Aí, os jogadores são ídolos ali. Como é que vai chegar para um cara e falar assim, ó, eu vou rescindir o seu contrato? É mais fácil mandar embora 1 do que 5. E aí, eu acho que antes, quando o Garrafa tinha pontuado até no Arena Tropical, no nosso programa, ele falou assim, ó, não custava nada. Ele falou assim, ó, gente, eu vou ficar 1 semana só, eu quero gozar das minhas férias, direito adquirido, vou ficar 1 semana só aí ajudando o Coelho, quero olhar o grupo. Ele poderia ter feito isso. E aí, porque, pô, ele lá no Atlético Paranaense, lá em Curitiba, nego sabe o tamanho do Corinthians. O Corinthians é outra coisa, irmão, não adianta, Quarta-feira você ganhou, quinta-feira você tá no céu, domingo você perdeu, segunda-feira você tá no inferno, irmão, não adianta. Ganhou o Campeonato Paulista, perdeu o Brasileiro, o nego não quer nem saber. E essa informação que trouxe o Salazar, de que, tudo bem, estão dando respaldo para ele, o campeonato ele paralisa antes do clássico contra o Palmeiras, Marcelo. Se perde contra o Palmeiras, esse discurso, se toma uma paulada do Palmeiras, tá aqui o Vamp e o Marcelinho lá, toma um cacete do Palmeiras em casa, mas já tinha rodado. Mas se ganha também, tá tudo bem. Se ganha, tá tudo certo. Fez bem de mandar o Ralf embora, fez bem de mandar o Jato embora. No final das contas, tudo depende do resultado. Ô Flávio, o Vampeta ele vai confirmar o que eu vou falar aqui. O Evaristo de Macedo chegou, o Didi, chamava ele de Didi, Evaristo de Macedo, ele chegou e aí o Vampeta sabe, eu sou do Real Madrid, joguei no Barcelona, tenho moral, pá. E aí perdeu 2, 3 joguinhos, falou, não adianta que eu não caio, rua. O Candinho, certa vez o Candinho chegou e aí falou assim, ó, eu peguei um táxi, não, saudoso Carlos Alberto Silva, desculpa, falou assim, eu peguei um táxi hoje de manhã, reuniu todo o grupo, falou assim, ó, eu peguei um táxi hoje, e aí o motorista do táxi falou assim pra mim, é melhor eu pegar 4 cabos de vassouras e colocar lá atrás do que eu deixar os 2 zagueiros e os 2 laterais. Quando ele falou isso na frente do grupo, o Ronaldo Giovanelli olhou para mim, eu olhei pro doutor Joaquim, olhamos pro Viola, falamos assim, ó, caiu. E aí não dá tempo, quando fala que tá dando respaldo, a própria diretoria, ela dá respaldo sim, mas o externo, ele é muito forte. O Vampeta sabe, toda hora a Gaviões queria reunião com a gente. Marcelo, eu lembro que, vocês não estavam no Corinthians, eu lembro que o Júnior, capacete, Copa do Mundo, Flamengo, olha o tamanho que é o Flamengo. O Júnior se apresentou pela manhã com o Rivelino. Deu só um treino, né? Pra ser treinador. Quando chegou à tarde, o Júnior foi embora. Falou, aqui eu não fico, não. Isso já rolou até com o jogador. O Oswaldo de Oliveira conta essa história, que o Augusto, lateral esquerdo, chegou e falou, isso aqui não é pra mim, não. Mas eu vou aproveitar esse gancho do Marcelinho. O que chega pra mim, isso que eu tô falando é informação, porque de opinião, muita coisa eu concordo, como, por exemplo, dispensar o Ralf e dizer que ele não serve pro sistema de jogo. Mas o Ralf não serve, o Richard serve. Então, assim, não concordo em ter com o Marcelinho nesse ponto. Mas mais informação de dentro que eu trouxe é o seguinte. A cartilha do Thiago Nunes, que chegou para mim. Thiago Nunes, que ele decidiu, tem a ver com o campo. A lista de relacionados vai sair na véspera. O negócio do almoço e tal. O resto, filho de jogador não entra no vestiário. Visita no CT controlado. Isso foi a direção do Corinthians, não foi o Thiago Nunes. E muita gente joga isso na contra do Thiago Nunes. E digo mais, sobre a cartilha, estava até conversando com o Vampeta aqui, muita coisa em todo lugar do muita mundo. Coisa do que está lá, eu não vejo como nenhum absurdo. E até para explicar, a questão da refeição é o seguinte, o que mudou? Eles têm que ir todos no mesmo horário. Agora é a hora do almoço, vai todo mundo, igual era a seleção brasileira até hoje. Desce lá, quando acaba de comer, não é assim, levantou, faz o que quer a vida. Não,
Quando todo mundo acabou, e aí, pá, todo mundo almoçou, vambora, vamos lá, levanta e aí vai jogar sinuca, faz o que quiser. Só não é mais aquela zona de cada um almoça num horário, acabou, levanta e vai atender o telefone. Isso é uma questão de educação também. Exatamente. E o Vampeta está falando que isso aqui existia na Europa há uns anos atrás. Se isso chegou até, acho que é o Cassucci, não é? O repórter. O Bruno Cassucci. O Bruno Cassucci. Isso chegou até ele, é porque alguém lá dentro insatisfeito bateu. Porque o Cassucci não foi lá pra dentro pra saber lá ler, pegar a tal da cartilha. Alguma coisa não tá legal, cara. Esse negócio de tá mal administrado isso aí. Horário do almoço é normal. Todo time de futebol tem um horário. Se não chegar no horário é caixinha. Antes até, hoje não, hoje a camisa por fora, né? Todo mundo... Mas pra você levantar, na sua época, pra se levantar, você tinha que pedir pro capitão? Não, terminava a janta. Mas não, Vampeta. Tem um detalhe. Alguns pontos da cartilha, ela é até pertinente. De quê? Pô, o que a minha família vai fazer dentro do vestiário? Não tem nada pra fazer dentro do vestiário, irmão. Não tem nada que entrar dentro do vestiário. Não tem nada. A minha mulher quer visitar o seu treinamento. Vai cuidar dos filhos, vai pro shopping, vai passear, não tem nada aqui no treinamento. Vai lhe Amanhã a feminista vai lhe matar. Longe daqui, longe daqui. Ô, Cucu, amanhã já tem um processo pra você. A feminista vai lhe processar. Oi? As feministas vão te processar amanhã aí. Por quê? Vai pro shopping. Pra ele falou nada. O que você acabou de falar aí, vai pro shopping, não tem que dar do cílio. Não, eu tô falando, lógico, tá tudo fechado, por causa do Covid-19. Mas assim, lugar de concentração é só os atletas. O vestiário é do treinador e dos jogadores. Você vê, há 30 anos no futebol, uma certa vez, eu jogando pelo Flamengo, daqui a pouco meu pai entra na hora do aquecimento, no Maracanã, eu falei, o que você tá fazendo aqui? Aí eu vim te ver, eu falei, tu me vê todo dia, porra, sai daqui. Isso aí, já deu, valeu, obrigado. Ô, Marcelinho. Você tá me mandando embora, eu falei, sai daqui pra tirar minha concentração, sai. Tirei meu pai, aí eu fiz o gol, falei assim, ó, também não vai entrar, me abraça aqui, me beija. Eu tô concentrado, eu quero saber como é que o lateral esquerdo vai marcar, como é que o zagueiro vai se posicionar, e assim... Quando você está na concentração, são os caras. Agora, tirar o ritual dos atletas, o baralho dele, a conversa pós-almoço, café... Mas ninguém tirou isso, Marcelo. Oi? Mas isso não foi tirado. Os jogadores continuam podendo fazer isso tudo aí. Não, Salazar, não pode... Ó, veja bem, não, acabou o almoço, não pode ter mais aquele grupinho conversando. Tem que ir todo mundo pro quarto. Não, isso aí não é não. O que não pode é celular. O que ele falou é que não pode celular. Ele quer que os caras joguem sinuca, conversem. Ele falou, o que eu não quero é celular, porque senão os caras não conversam. Ele quer o quê? O que ele não quer, na hora da refeição, para os caras trocarem uma ideia, é celular. Ele falou, pô, os caras não conversam. Ele falou, então tirei o celular na hora da refeição. De resto, eu quero mais é que eles joguem sinuca junto. O celular sim, beleza, tranquilo. Bom, gente, esse papo tá ótimo, mas a gente tem horário. Marcelinho, obrigado pela seu desabafo, suas informações. Você é sempre muito querido. Muito obrigado, viu, Marcelinho? Ô, Flávio, não é desabafo, não. O jornalista, ele apura a informação e passa na veracidade dos fatos aos amantes do futebol e todo mundo tá ligado no Mesa Redonda. Então, além de ser jornalista, nós vivenciamos e a gente sabe quando o cara tá dando migué ou não. E sempre é um prazer estar participando junto com vocês. Obrigado aí pelo carinho. Agora eu vou voltar lá passado e pro churrasquinho que tá rolando sério. Obrigado. E o Marcelinho, quando fala jornalista, ele é inclusive formado em jornalismo. Meu caro Guilherme Camarda, o resultado da apuração popular para a gente fazer a votação primeiro aqui. Resultado, né? Vamos lá, O Renato Augusto ganhou com 45%. O Renato Augusto ganhou do Elano, do Hernandes e do Josué. Então agora a votação é a seguinte. Renato Augusto, certo? Contra o Juninho Pernambucano, o Kleberson e o Paulinho. Aí é com vocês. Tá. Então eu vou falar do Alfama dos Kleberson. Marinheiros. Enquanto isso, vocês pensam em quem vocês vão votar, tá legal? Você não precisa mais sair de casa para apreciar o melhor da arte da gastronomia portuguesa. O restaurante Alfama dos Marinheiros foi fundado em agosto de 1969 pelo português Jerônimo Gomes, trazendo consigo de Lisboa os sonhos de um jovem imigrante e todos os segredos da clássica culinária portuguesa e das altas técnicas de preparo de frutos do mar e assados.
devido à pandemia do coronavírus, o restaurante estará temporariamente fechado e para que os clientes possam apreciar o melhor da gastronomia portuguesa com comodidade e no conforto de suas casas, está operando no sistema de delivery, através de empresas de entrega ou pelo WhatsApp 11 977 50 31 33. 11 977 50 31 33. Tenho certeza que será uma experiência verdadeiramente inesquecível. O nosso Alfama dos Marinheiros vai à sua casa. Tá legal? Então vamos lá? Vamos votar no segundo volante? Já está chegando o finalzinho do nosso programa. O Renato Augusto ganhou, então vamos lá. Como é que ficou? Então temos aí Juninho Pernambucano, o Kleberson, Paulinho e Renato Augusto. Começa com você, Guilherme Camargo. Para mim, Juninho Pernambucano. Salazar. Juninho Pernambucano, sem dúvida. Vamp. Paulinho. Garrafa. Juninho. Celso. Então, Paulinho. Fez 2 Copas. Paulinho. Paulinho. Eu vou de Juninho Pernambucano. Ganhou o Juninho. O que deu? Deu Juninho? Deu Juninho. 4-2. 4-2. O Kleberson ali, quem colocou o Kleberson? O Kleberson ele fez uma bela... Eu só senti falta do Zé Roberto, que também quer essa... Mas aí é que tá. Não, gente, peraí. Só para explicar o critério. O Zé Roberto e o Edmilson, eles não foram colocados nessa relação, que poderiam entrar, ou como primeiro ou como segundo volante, porque eles já participaram numa outra posição. Foi uma opção o Edmilson como zagueiro. Foi como lateral, o Zé Roberto. E o Zé Roberto como lateral. Lateral direito. É uma questão de critério. Claro. Assim como o Leonardo, foi lateral e foi meia. Mas o Zé Roberto acho que foi tão bem como volante. Sim. Mas acho que é uma bela dupla, Vampeta e Juninho Pernambucano. Eu quero ver em breve, nós vamos ter dificuldade com o Daniel Alves, né? Porque ele vai jogar na seleção, na posição que ele não podia jogar no São Paulo. Logo. Aguardem. Vamos aguardar. Aguardem. Eu não creio. Então vamos lá, como é que ficou a seleção até agora? Vamos lá. O goleiro é o Marcos, o lateral direito é o Cafu, aí os 2 zagueiros, Edu Dracena e Juan, lateral esquerdo, Roberto Carlos, os 2 volantes, Vampeta e Juninho Pernambucano. Poxa, colocou Vampeta aí? Coronavírus, cara, tá louco. Eu chego abraçando todo mundo, vocês estão com medo, falam, vamos botar no cara, senão ele vai... Vamos começar a tossir e espirrar aqui, vocês vão ver. Eu entrevistei o Newton ontem, aquele gol que ele falta que ele fez contra o Santos, ele falou assim, sabe por que eu fiz aquele gol? Porque o Vampeta pegou a bola e falou pra mim assim, você que vai bater essa falta aqui. Ele falou assim, cara, agora eu tenho que bater. E depois disso ele ganhou tudo, né? Foi campeão brasileiro. Gente, obrigado Guilherme. Um abraço a todos vocês. Domingo a gente volta ao vivo. Tá chegando. E olha, pessoal, vamos manter a tranquilidade, sem neurose, mas tomando os devidos cuidados, obedecendo às autoridades sanitárias. Um abraço, tchau.